Olá pessoal, tudo bem? Então estamos iniciando aqui nosso reta final em contabilidade aí para o concurso da Cefaz Alagoas, né? Concurso muito bom, que está saindo aí o edital e contabilidade deve vir forte aí, você não pode esperar o edital sair. Quem espera o edital sair para estudar vai virar estatística, né? Ah, Silvio, mas como é que você vai fazer esse curso já sem um edital? Olha, a gente tem a certeza da disciplina contabilidade vai estar no concurso. Temos certeza que a banca vai ser o CESP. Temos certeza que vai ser prova de certo e errado. Então pronto, o conteúdo a gente já sabe, já 90%. Então até que saia o edital, a gente vai ministrando aí esses 90% e quando sair a gente faz aí eventuais ajustes necessários, complementação aí eventuais. Beleza? Então você não pode esperar aí esse edital, né? A gente tem que começar logo, porque os concursos cada vez estão ficando mais difíceis, né? O pessoal fazendo aí, né, pontuação muito grande e você não pode ficar de fora. Chegou a sua vez aí, Cefaz Alagoas. Silvio e o CESP, olha só, pessoal, muitas vezes você está acostumado a fazer questões, né, de outras bancas, fazer outros concursos, como o FCC, que teve Cefaz Alagoas, Cefaz Goiás, Cefaz Bahia. A realidade do CESP, quando trata-se de certo e errado, é uma coisa totalmente diferente a abordagem. A gente vai ver aqui, né, eles trabalham plano de conta, balancete aí nessa parte inicial, trabalham tudo, né? E os CPCs, tudo que vai estar no edital, normalmente aí eles cobram alguma coisa, então a gente vai ter que dar uma varrida em tudo. Beleza? A gente vai ter que varrer tudo aí. Então a gente vai sempre fazendo uma revisãozinha e resolvendo questões. Nessa aula de hoje, nós vamos ver toda aquela parte básica inicial. Você que nunca viu contabilidade, até vai dar para acompanhar aí esse negócio, né? Lembrando que nosso curso é de exercício. Ou seja, para que você já, né, a gente espera que você já tenha aí uma noção de contabilidade. A gente vai ver como é que o CESP aborda aí esses conteúdos. Beleza? Então vamos aí na telinha, vamos lá, né? Concurso aí Cefaz Alagoas, né? Professor Silvio Sandi, beleza, né? Então, temos aí, primeiro a gente faz ali uma revisãozinha, né? Contabilidade, a gente tem aí contabilidade, né? É uma ciência, né? Contabilidade é uma ciência que estuda e pratica as funções de orientação, controle e registro relativos aí à administração econômica. Então, contabilidade, ela possui princípios próprios, ela tem um objeto próprio, ela tem os métodos próprios aí de estudo, né? Então, possui princípios, teorias, sistemas e métodos próprios desenvolvidos para o estudo do seu objeto, que é o qual? O patrimônio. Patrimônio é o objeto da contabilidade, que vai estudar tanto sobre o aspecto quantitativo quanto sobre o aspecto qualitativo. Perfeito, Silvio. Então, é uma ciência social. A contabilidade ela não é a ciência exata, ela é uma ciência social. Né? Estuda e registra os fatos ocorridos no patrimônio, fornecendo informações úteis para tomar decisão pelos gestores das entidades. Então, ciência social é o impacto humano, né, na alteração aí patrimonial. Ela não é uma ciência exata. Os números, eles são meros instrumentos de medida das alterações ocorridas no patrimônio, né? Muitas vezes lá você vai ter um ativo que está com um valor de 100 mil, né? Mas, né, matematicamente, né, se você fosse verificar com uma ciência exata, aquilo valia 100 mil. Mas tem uma expectativa de perda, tem determinadas coisas lá que você vai ter que constituir uma redução. Então, muitas vezes o contador pega, já vai enxergar aquilo ali como 80 mil. Então, contabilidade não é ciência exata, certo? Não é a ciência exata como matemática, né? Ela é uma ciência social aplicada, assim como administração, assim como economia. Perfeito, né? Vamos lá. O objeto da contabilidade. Silvio. O objeto da contabilidade. O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. Patrimônio esse, né, que vai ser o quê? Vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações. E ele vai ser estudado tanto sob o aspecto quantitativo quanto sob o aspecto qualitativo. Bens, direitos e obrigações. O objetivo da contabilidade, né, isso é o objetivo meio, o controle do patrimônio, né? O objetivo meio, o controle do patrimônio, com a finalidade de fornecer informações aos seus usuários
para facilitar aí na tomada de decisões. Então, muitas vezes isso aqui vem como finalidade ou vem até como objetivo, como se fosse o objetivo aqui, ó, objetivo final. Esse seria o objetivo meio, o controle do patrimônio, com o objetivo fim de fornecer informações úteis para a tomada de decisões. Então, pode ter lá que o objetivo é controlar o patrimônio, o objetivo é fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Beleza? Objeto, objetivo, fornecer informações. A grande coisa da contabilidade é essa, né? Fornecer informações para os usuários aí para auxiliar na tomada de decisões. Beleza. A função da contabilidade. A contabilidade tem uma função administrativa, que vai ser controlar o patrimônio das aziendas, e a função econômica, que vai ser apurar o resultado, também chamado de rédito, que é lucro ou prejuízo. Beleza? Essa é a função da contabilidade. Silvio, e o campo de atuação da contabilidade, o campo de aplicação da contabilidade? O campo de aplicação da contabilidade não pode ser confundida com o seu objeto. O campo de aplicação são as chamadas aziendas, certo? São as chamadas aziendas. Silvio, que diachos são aziendas? Nunca ouvi falar nesse nome. Aziendas são as entidades econômicos administrativas, certo? Toda vez que você tem um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem-se uma administração, aquilo passa a ser campo de atuação aí da contabilidade. Beleza? Então a gente pode ter contabilidade, né, de, por exemplo, empresas que não são regulamentadas, não são regulares, uma sociedade por conta, em conta de participação, né, que tenha também, né, associações que tenham objeto ilícito, por exemplo, né, tráfico de drogas, jogo de bicho, né? Tudo isso aí depende do objeto. Teve um patrimônio e sobre aquele patrimônio tem-se uma administração, aquilo passa a ser campo aí de atuação da contabilidade, certo? Então as aziendas são entidades econômico-administrativas. Por isso a contabilidade tem a função econômica, que é apurar o resultado, e tem a função administrativa, que é controlar aí esse patrimônio. Perfeito! Vamos lá. Aí, para a contabilidade, né, atingir essa coisa de quê? De fornecer informações, atingir esse objetivo de fornecer informações, ela utiliza-se das técnicas contábeis, certo? As técnicas contábeis são técnicas que vão permitir à contabilidade fazer o quê? Orientação, controle e registro, certo? Então, tá aí. A escrituração vai ser o registro de todos os fatos aí que alteram o patrimônio. As demonstrações contábeis, que são, né, relatórios que vão permitir a comunicação da contabilidade com o usuário da contabilidade. Porque a grande coisa da contabilidade é fornecer informações. Perfeito, né? Mas imagine se você pega uma escrituração, tudo lá, comprou, vendeu. Alguém vai entender aquilo? Não. Aí aquilo vai ser compactado através desses relatórios, chamado de demonstrações contábeis, certo? E aí nós vamos ter também as técnicas contábeis aí da análise de balanço, análise das demonstrações contábeis, que vai permitir aí a decomposição, comparação e interpretação aí dos elementos das demonstrações contábeis. E nós temos também a auditoria, exame de documentos, livros contábeis e registro. Então, contabilidade é a ciência que estuda e pratica as funções de quê? Orientação, né? Controle, OCR. Orientação, controle e registro, certo? Orientação, controle e registro. O registro, pessoal, nós vamos ter esse registro feito através da técnica contábil, da qual? Da escrituração, certo? Esse registro vai ser através da técnica contábil da escrituração. Por sua vez, né, a orientação, que é a grande coisa da contabilidade, de fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões, vão ser, né, colocadas em práticas através de quê? Das demonstrações contábeis, certo? O controle aí é feito, né? A contabilidade controla o patrimônio, ela está sujeita aí também a controles aí através aí da auditoria. Beleza? Então aí nós temos as chamadas técnicas contábeis. Perfeito! E as demonstrações obrigatórias, né? Essas demonstrações contábeis obrigatórias, segundo a Lei 6.404, são o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros ou prejuízo acumulado e demonstração de fluxo de caixa, essa dispensada apenas para capital fechado com PL, o que é inferior a 2 milhões.
E se for uma sociedade de capital aberto, está obrigada aí à elaboração dessa demonstração de valor adicionado. Eu digo para vocês que as principais demonstrações são o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Essas são demonstrações independentes, certo? São as principais demonstrações. As outras são demonstrações, se você for olhar, acessórias. Demonstração de lucros ou prejuízo acumulado. Essa é chamada DLPA, né? Essa vai evidenciar a movimentação que vai acontecer numa conta. Demonstração de fluxo de caixa vai evidenciar a movimentação que vai ocorrer lá no disponível. Certo? Disponível de um ano para o outro, aí que vai mostrar nessa demonstração. Então, as grandes coisas aí, balanço patrimonial e DRE. Essa vai evidenciar a situação patrimonial e financeira da empresa, o balanço patrimonial, e ele vai estar dividido em que, Silvio? Em ativo, passivo e o quê? IPL. A demonstração do resultado do exercício vai evidenciar o desempenho da empresa, certo? A capacidade da empresa de gerar lucros. E aqui nós vamos ter as receitas e as despesas. Certo? Essas demonstrações, elas não, né? O que é ativo não vai estar lá na DRE, o que é receita e despesa não vai estar no balanço patrimonial. Mas elas vão se comunicar e vão através da DLPA. A partir do momento que você apura o lucro, né, esse chamado lucro econômico na DRE, esse lucro ele vai, depois, através da DLPA, ela vai entrar onde? No balanço patrimonial. Perfeito? Ok. Essa demonstração de fluxo de caixa ela não é obrigatória para toda e qualquer empresa. Ela é obrigada para toda sociedade de capital que é aberto e de capital fechado somente que tiver IPL acima de 2 milhões. A gente, claro, vai estudar, né, os CPCs de acordo lá com os pronunciamentos contábeis, tratado lá no CPC 26, que trata das demonstrações contábeis. Aí fala que os demonstrativos obrigatórios serão o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício. A DLPA não faz parte do conjunto completo das demonstrações previsto no CPC. Ela é substituída por quem? Por um demonstrativo mais completo, que é a DMPL. Nós teremos a DFC, né, também a DVA para as sociedades de capital aberto, e aqui nós teremos um outro demonstrativo que é a demonstração do resultado abrangente, ou seja, mutações que vão ocorrer lá no patrimônio líquido que não são decorrentes de transação com sócios na qualidade de proprietário, beleza, aumento, diminuição que a gente vai ter lá no PL, mas que não é distribuição de dividendos, que não é integralização de capital. Beleza. E aqui eu chamo atenção de uma coisa importante, porque de acordo com a Lei 6.404, ele fala que as demonstrações, né, serão complementadas através de notas explicativas, certo? Então, serão complementadas através de notas explicativas. E já de acordo com o CPC 26, as notas explicativas, elas compõem o conjunto completo aí das demonstrações, beleza? Então, aqui de acordo com o CPC 26, aqui de acordo com a Lei 6.404, lembrando que relatório de administração, relatório de gestão, não compõe aí esse conjunto completo das demonstrações. Perfeito, Silvão. Então vamos aí, né? Só falando aí do patrimônio para a gente começar aí a resolver as questões. O patrimônio, o objeto da contabilidade, ele vai ser o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculado a determinada entidade sem, né, com ou sem fins lucrativos. E o patrimônio das entidades, ele é autônomo em relação aos demais patrimônios. Podendo a entidade dispor dele, né, livremente, o patrimônio não pode ser aí confundido com o dos sócios, inclusive isso é um dos princípios basilares da contabilidade, o princípio da entidade. Perfeito, agora vamos ver como é que esse negócio cai, colocando logo aí uma questão, né, de 2018, agente da Polícia Federal. Considerando que a contabilidade é a ciência que estuda os fenômenos patrimoniais sob o aspecto da finalidade organizacional, julgue o item seguinte no que se refere a conceitos, objetivos e finalidades da contabilidade. Sob a ótica citada, o objeto da contabilidade é o patrimônio do ente contábil específico. Exatamente, né? O objeto é o patrimônio e é de um ente contábil específico, um ente que está sendo, né, estudado ali. Perfeito, né? Verdadeiro aí a questão de número 1, né? O objeto da contabilidade é esse patrimônio desse ente específico. A contabilidade integra o rol das ciências exatas. Falso! Nós já vimos que ela integra o rol de quê? Da ciência social, por estar dedicada à mensuração da riqueza do ente contábil. Falso! Portanto, aí o item 2 é um item falso, ela não é uma ciência exata. Item 3,
A contabilidade tem como objeto, né, o patrimônio. Perfeito, o objeto da contabilidade é o patrimônio. E como um de seus objetivos, né, prover seus usuários de informações úteis para a tomada de decisões. Perfeito, perfeito, né? O objeto é o patrimônio e o objetivo é fornecer informações, né, para a tomada de decisões aí por parte dos usuários. Perfeito. Questão 4. O objeto de estudo da contabilidade são as entidades econômicas administrativas, né? O que inclui as instituições com fins sociais. Muita gente marcou essa questão aí como verdadeira, eu tenho certeza, porque ele confunde, né? Ele pega o objeto com o campo de aplicação da contabilidade. As entidades econômicas administrativas não é objeto de estudo da contabilidade. O objeto de estudo é o quê, Silvio? É o patrimônio, certo? É o patrimônio. Agora, se ele falasse o campo de atuação da contabilidade são as entidades econômicas, ou que inclui as instituições, aí estaria verdadeiro. Mas ele falou o objeto de estudo são as aziendas. Não, né? O objeto de estudo é o quê? É o patrimônio, Silvão. Então, portanto, aí item 4 é um item falso. A contabilidade se define atualmente como a ciência do patrimônio, né? Teoria patrimonialista, cujo objetivo é captar os elementos sensíveis, perceptíveis e habituais de transações que afetam a riqueza das organizações. O objetivo da contabilidade é o quê? Controlar o patrimônio para quê? Para fornecer informações úteis para auxiliar os usuários na tomada de decisões. Portanto, nada disso aí, falso. Permitir o planejamento, controle e análise patrimonial com vistas, né, à tomada de decisão constitui o objetivo da ciência contábil. É verdadeiro, né? Olha só, colocado de uma outra forma, vai permitir que planeje, que controle, né? A grande coisa é controlar o patrimônio com vistas o quê? A fornecer informações aí para a tomada de decisões. Certo? A grande coisa é essa, é fornecer informações para auxiliar os usuários na tomada de decisões. O objeto da contabilidade se restringe ao que ele está me dizendo, se restringe ao aspecto quantitativo do patrimônio organizacional. Não, o objeto da contabilidade é o patrimônio, certo? Que a contabilidade estuda tanto sobre o aspecto quantitativo quanto o aspecto qualitativo. Silvio, quantitativo é o quê? Dá valores, é monetário, e aqui a qualidade dos elementos. Muitas vezes ela tem 100 mil no ativo, mas uma tem 100 mil em mercadorias, a outra tem 100 mil em dinheiro. Quantitativamente, ambas têm 100 mil, mas qualitativamente o patrimônio está composto diferentemente. Beleza? E a contabilidade vai se preocupar tanto sobre o aspecto quantitativo quanto o aspecto qualitativo. Portanto, não se restringe, alternativa aí o quê? Falsa. Questão 8. O balanço visa apresentar a posição financeira e patrimonial da empresa em determinada data e representa, portanto, uma posição dinâmica. Olha só, isso está falso. O único demonstrativo que é um demonstrativo estático é o balanço patrimonial. O balanço patrimonial representa a situação patrimonial e financeira da empresa. Perfeito. Mas ele é um demonstrativo que é estático, em determinado momento. Certo? Em determinado momento, lá no final do exercício, ele tira uma foto quanto tem de bens, direitos e obrigações. Então, se ele me falar, o ativo representa, porque o ativo são elementos, ativo, passivo e PL são elementos de quê? Do balanço. Então, eles vão representar o quê? A posição o quê? Estática e não a posição dinâmica. Diferentemente dos outros relatórios, certo? DRE, posição dinâmica, DLPA, posição dinâmica da empresa. Portanto, falso aí. O item 8. Item 9. Independente do objeto social definido no estatuto, uma SA será mercantil. Exatamente, né? Será mercantil e se regerá pelas leis do comércio. Isso é logo no início aí da lei 6.404, que rege aí as sociedades anônimas, que coloca isso aí, independente do objeto social definido no estatuto, a sociedade anônima ela será comercial, será mercantil e será regida pela lei de uso e comércio. E essa lei 6.404, ela tem que ter cuidado com relação a ela, principalmente do artigo 175 a 202, que regulamenta aí a parte contábil, né? A parte contábil, certo? Então, independente do objeto, a sociedade anônima será mercantil e será regida aí pelas leis do comércio. Perfeito. A contabilidade atinge seu objetivo de fornecer informações sobre a composição e as variações do patrimônio para a tomada de decisões por meio das técnicas contábeis de escrituração contábil, demonstrações contábeis, auditoria
e análise de balanço. Perfeito. Essas aí são as chamadas técnicas contábeis. E ela vai atingir seu objetivo de fornecer informações justamente aí através dessas técnicas contábeis. Perfeito. Para fins de levantamento do balanço patrimonial e outras demonstrações financeiras, o exercício social deve ter a duração de 1 ano, certo? Mas na constituição da entidade e quando de alterações estatutárias, a duração do exercício poderá ser diferente. Perfeito, né? A Lei 6.404 fala que o exercício social terá a duração de 1 ano, certo? E o término, a data do término, tem que ser fixada no estatuto. Então se ligue, né? O estatuto, né? O exercício social 1 ano e a data do término, não é do início do término, é somente do término fixada no estatuto. Certo? Então, por exemplo, abriu lá a empresa em 1º de julho, 1º/7. Aí, se você quiser que o término, você vai colocar no estatuto que o término é sempre em 31/12. Então, naquele exercício, né? Naquele início das atividades, o exercício social vai ter uma duração diferente de 1 ano, certo? Ou seja, na constituição da companhia, ou então se houver alguma alteração estatutária. Muitas vezes era de 1/7, né, a 30/6, 1/7 a 30/6, 1º de julho a 30 de junho. Aí você quer mudar, porque não está coincidindo com o ano civil, porque não necessita coincidir com o ano civil. Mas agora você quer colocar para coincidir com o ano civil. Aí com aquela alteração estatutária, naquele ano, o exercício social terá a duração diversa de 1 ano, certo? Então, o exercício social, para fins de levantamento do balanço e outras demonstrações, o exercício social deve ter a duração de 1 ano, beleza. Mas na constituição da entidade, quando de alterações estatutárias, a duração poderá ser diferente. Perfeito, verdadeiro. As demonstrações financeiras das companhias abertas estão sujeitas às normas expedidas pelas comissões de valores mobiliários e, quando necessário, serão submetidas à auditoria realizada por auditores internos registrada nessa comissão. Olha só, pessoal, nós poderemos ter um SA de capital fechado e de capital aberto. A Lei 6.404 vale para todas as SAs, capital fechado e capital aberto. O que é capital aberto? Aquela que tem as ações negociadas em mercado de balcão. Certo? Aí o que é que acontece? Mas a Lei 6.404 diz que as sociedades de capital aberto deverão observar as normas expedidas pela CVM, certo? E serão auditadas, deverão ser auditadas por auditores registrados na CVM. Então serão, e quando necessário, não, isso é obrigatório. Certo? Se for a sociedade de capital aberta, estão sujeitas às normas expedidas para a CVM, estão obrigadas a auditorias e auditores registrados lá na CVM. Certo? Obrigadas. Portanto, falso. E chamo a atenção, né, do seguinte. Então, a Lei 6.404 abre essa possibilidade, que as sociedades de capital aberto deverão observar as normas emanadas e expedidas pela CVM, e as normas expedidas pela CVM deverão estar em consonância com os padrões internacionais. Certo? Então se ligue, se for uma sociedade de capital aberto, vale tudo lá dos pronunciamentos contábeis. Aí a gente vai ver, o CESP adora colocar, se for uma sociedade de capital aberto, a ADRE começa pela receita líquida de vendas. Porque sociedade de capital aberto está obrigado a seguir as normas internacionais, seguir os pronunciamentos. E o CPC 26, quando trata da ADRE, fala que o ponto de partida vão ser as receitas líquidas de vendas. Beleza? Portanto, aí item 12 é um item falso. Item 13, vamos lá. A companhia que for fechada com patrimônio líquido computado na data do balanço superior a 2 milhões não é obrigado a elaborar e publicar a demonstração do fluxo de caixa. Falso, né? Essa aí é que está obrigada. Se for fechada, né, superior a 2 milhões, pessoal, que está obrigada a elaborar a chamada DFC, né, demonstração dos fluxos de caixa. Companhia aberta, cujo patrimônio líquido na data do balanço seja inferior a 2 milhões, não está obrigada a apresentar a demonstração do fluxo de caixa. Ele gosta desse tipo de questão. Só que agora ele está me dizendo que inferior a 2 milhões não está obrigada. Mas ele me falou companhia aberta. Companhia aberta independe de quê, Silvio? Independe do valor do patrimônio líquido. Portanto, aí falso. 15. Entre as demonstrações contábeis exigíveis para todas as sociedades por ações, inclui o balanço patrimonial, a demonstração de fluxo de caixa e a demonstração do valor adicionado. Demonstração do valor adicionado é somente para a sociedade de capital aberto. Demonstração de fluxo de caixa também não é para todas as empresas.
Porque se for uma sociedade de capital fechado que tiver um PL até 2 milhões, está desobrigada a elaboração aí da chamada DFC. Portanto, né, falso aí. Visto aí essas partes, a parte inicial, né, vamos continuar. Aí nós temos, né, que o objeto da contabilidade vai ser o patrimônio, este estudado sob aspecto quantitativo e qualitativo. E aí nós temos, né, o patrimônio do lado esquerdo, nós vamos ter o que é a parte positiva, né, o ativo, também chamado de quê? De patrimônio bruto, capital aplicado, recurso aplicado, capital investido, tudo sinônimo aí de ativo. O passivo, por sua vez, passivo, né? Aí nós temos nós estamos vendo aqui o passivo, né, exigível, chamado de capital alheio, capital de terceiros, passivo exigível, recurso de terceiros, e o patrimônio líquido, também chamado de situação líquida, capital próprio, passivo não exigível, recursos próprios, certo? Isso aqui, pessoal, tudo são chamados de obrigações. O lado direito, todas as obrigações. Primeira parte, nós temos obrigações para com terceiros e obrigações para com os sócios. Certo? Obrigações para com terceiros e obrigações para com sócios. Todo esse lado aqui são obrigações. A grande diferença é que a obrigação para com terceiros, obrigações exigíveis, e a obrigação para com os sócios não são exigíveis. Né? Ah, Silvio, se o PL é a obrigação, o PL é uma coisa ruim. Pessoal, o PL é ruim? O PL é a diferença entre o ativo e o quê? E o passivo exigível, não é isso? Então o PL é uma coisa boa. O PL é uma coisa boa. Certo? Agora, você olhando pela ótica, olha só, para os sócios o PL é bom. Pode ser vender tudo, aquela parte vai ficar para o sócio. Agora, para a empresa, né, a contabilidade é da empresa. Então, isso aqui tudo é obrigação da empresa. Obrigação da empresa para com terceiros e obrigação para com os sócios. A diferença é que essa obrigação para com os sócios é uma obrigação que não é o quê? Que não é exigível. Certo? Todo esse lado aqui são chamados aí origens de recurso. Né, origens de recurso, e esse lado aqui são chamados aplicações de recurso. Quando eu falo esse lado são origens, esse lado são aplicações, não é que não tenhamos aplicação do lado, né, do ativo, não. O aumento desses valores aqui vai ser origem, o aumento desses valores aqui vai ser aplicação. Tudo que a gente for ver em contabilidade, vai ter você tem que localizar uma origem e uma aplicação. Uma origem e uma aplicação. Por exemplo, se você comprou mercadoria à vista, se você comprou mercadoria à vista, aí vai aumentar, comprou mercadorias a prazo, aí aumenta mercadorias e vai aumentar quem? E vai aumentar fornecedor, certo? Então, aumentou o lado esquerdo e aumentou o lado direito. Então, o que aumentou lá no lado esquerdo, isso aqui foi uma aplicação. O que aumentou no lado direito foi o quê? Foi a origem, certo? Foi a origem de recurso. Agora, se você comprar mercadorias à vista, olha só, aumentou mercadorias e diminuiu quem? E diminuiu caixa, certo? Aí, presta atenção, quando aumentou mercadorias, aquilo foi uma aplicação. Mas comprou com recurso de quê? De caixa. Caixa aqui foi a origem. Aí, realmente, se diminuiu caixa, aquilo ocasionou recurso para a compra de mercadorias. Então, a origem vai ser tanto quanto o lado direito aumenta, quanto o lado esquerdo faz o quê? Diminui. Certo? O lado direito aumentou, o lado esquerdo diminuiu. Nós teremos aí as origens. E isso é importante, porque se você localizou origem e aplicação, você sabe tudo na contabilidade. Né? Situações patrimoniais, nós temos a situação líquida positiva, também chamada de superavitária, é quando o ativo é maior do que o passivo. Entenda ali, passivo elegível, e isso implica o quê? Um PL maior que zero. Situação líquida positiva sem obrigações, né, seria, na realidade, uma variação dessa situação líquida, seria a melhor possível. Isso aqui, o PL é maior que zero e o passivo é igual a zero. Esse caso aqui, pessoal, é um caso que você só teria normalmente na constituição da companhia. Você não tem passivo, todo ativo é igual lá ao PL. Situação líquida negativa de passivo é descoberto, é o ativo menor do que o passivo, e isso implica o quê? Um PL menor do que zero. Situação nula ou situação equilibrada é quando o ativo é igual ao passivo, que o PL vai ser o quê? Igual a zero. Então, se você for olhar, o PL ele pode ser maior que zero, menor que zero ou igual a zero, certo? Dependendo da situação de ativo e passivo. A única coisa que o PL não pode ser é o que, Silvio? A única coisa que o PL não pode ser é maior do que o ativo, certo? Perfeito.
Aí o ativo vai ser dividido em dois grupos, se liga aí, ativo circulante e ativo não circulante. O ativo não circulante dividido em 4 subgrupos, ativo realizado a longo prazo, investimento imobilizado, intangível, nós vamos estudar aí tudo com calma. O passivo dividido em 3 grupos, passivo circulante, passivo não circulante e PL. Passivo circulante e passivo não circulante é a parte ali do passivo que é exigível, né? E aí o PL, capital social, reserva de capital, reserva de lucro, ajuste e avaliação, ações de tesouraria e prejuízos acumulados. Beleza? E aí a gente vai começar aí nossa série aí, né, de questões, mas como já estamos terminando o prazo, a gente dá um tempinho aqui e volta já já aí seguindo na resolução das questões. Até já!